Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. É com bastante alegria que estamos mais uma vez aqui para celebrar a Palavra de Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, 22 de maio, vamos proclamar o Evangelho de São Mateus 7, de 1 a 5. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Não julgues os outros para vocês, nem serem julgados por Deus. Porque Deus julgará você do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer a seu irmão, me deixe tirar o cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho e não poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, esse evangelho de hoje, essa palavra de hoje, ela nos dá um grande puxão de orelha. E vamos colocar assim, de início, o espelho, né, onde a gente vai lá, escova os dentes e tal, e né, você vai se pentear, se maquiar, ver se está bem, se a barba está boa, se não está, a esposa vai lá ver se o batom está, se está tudo bem, se olha bonito, a cara não está aquela cara assim de roupa amassada, né, sem passar, tá bonito, tá, sai bem, sai pra rua, legal. Mas Jesus nos pede que nós olhamos no espelho, para nós olharmos no espelho, mas para ver quem você é. Porque você olha o cisco do olho do seu irmão e não percebe a trave de madeira que está no seu. Essa trave de madeira, essa tranca, né? Lembra aquela tranca que tinha tranca de madeira? Que travava as portas, né? Aquelas portas de madeira antigas, né? No sítio a gente, né, tinha muito disso, trancava com a trave, né? Então essa trave. E atrás dessa trave aí tem um monte de lixo, tem muito cisco, muita coisa, né? Mas você enxerga o dos outros. Eu vou fazer duas perguntas. A primeira, quais as categorias do pecado? Eu vou responder: os meus e dos outros. A segunda pergunta, quais os pecados mais graves? Os dos outros. Meus irmãos, essa é a tendência de todos nós que nós temos. Julgar o pecado dos outros é minimizar os nossos pecados. Esses dias eu conversando com um amigo, né, a gente estava conversando sobre as palavras de Deus e tal, e ele dizia, olha, tem uma história, Roberto, que é o seguinte: tinha um católico e um pecador.
E eles moravam na mesma rua, vizinhos quase. O católico se chamava Antônio e o pecador se chamava Marcos. Um dia o Antônio se encontrou com Marcos na rua e perguntou e disse: "E aí, Marcos, tudo bem?" "Não, Antônio, nada bem. Deu um temporal e minha casa caiu inteirinha, sobrou nada." O católico Antônio disse: "Bem, Marcos, bem que te avisei, Deus um dia ia te castigar os seus pecados." E Marcos respondeu: "Calma, Antônio, a sua casa também foi para o espaço." Tu também foi para o espaço. O Antônio católico respondeu e disse: "O desígnio de Deus são insondáveis." O que Jesus está nos ensinando? Que está no Evangelho, né? Que diz aqui: "Não julgueis para que não sejais julgado." Caríssimos irmãos, uma pessoa me fez uma pergunta uma vez e vemos que o erro está presente numa palavra, num gesto, numa ação, num comportamento de uma outra pessoa. Isso é julgamento? Não. Deus nos deu a inteligência que Deus nos deu para a gente discernir. Você percebe onde está o erro, onde está o acerto, onde está o bem, onde está o mal, aonde está o seu carinho. Separar, você sabe, você tem que separar. Mas quando é que se torna tudo isso um julgamento negativo que Jesus se refere? Quando eu estabeleço uma condenação de uma pessoa interiormente, eu saio do fato, o erro cometido, para julgar e condenar a pessoa. Tanto que nós, às vezes, muitas vezes, nós surpreendemos ao ver quanto fomos limitados a analisar os atos das outras pessoas. Como agimos inadequadamente? Eu vou dizer aqui uma coisa assim, bem rapidinho, resumindo. O que adianta, às vezes, você está ali, você chega na igreja, vai na igreja, faz o nome do Pai, vai lá no sacrário e abaixa a cabeça e reza. Aí alguém passa perto de você, olha, fala assim: "Nossa, que pessoa religiosa." Mal ela sabe que ele tem uma tranca, uma trava dentro dele. E ele não se tocou ainda, mas ele enxerga o cisco no olho do outro irmão. E ele quer julgar? Deus não deu essa autorização para nós julgarmos alguém.
Sabe por quê? Porque não temos misericórdia para julgar alguém. É Deus que vai julgar. Deus vai julgar a hora que você estiver com Ele. Deus vai julgar os seus pecados. O que você tem que ser neste momento é aquela pessoa carinhosa, principalmente em nossos dias de hoje, meus irmãos, que estamos vivendo. Nessa pandemia, que você tem que ficar em casa, principalmente nós, né, que somos mais idosos, ficar em casa. Quer dizer, te perturba a cabeça, que você está acostumado a sair, correr, abraçar, sair, voltar. Quer dizer, você está perturbado. E aí você se depara com uma trave na sua frente. Em vez de te dar o amor, te dar carinho, conversar, te analisar, procurar o caminho certo, não, fica amaldiçoando, falando, discutindo. Não é assim que Jesus quer. Jesus deixou a inteligência, como nós dissemos ali, para discernir as coisas, separar as coisas e não fazer do jeito que você quer, porque é proibido. Deus não quer que você faça isso, você não pode fazer. Então, meus irmãos, está aqui a palavra de Deus de hoje. E às vezes isso acontece, às vezes até no teu trabalho, em qualquer lugar, você está fazendo uma coisa boa, uma coisa produtiva, mas só que o irmão do teu lado acha que talvez você vai passar a perna nele, porque, né, mas ele tem aquela tranca, ele não gosta de você, que você faz aquilo bom, não gosta, porque ele sabe que ele está perdendo, e ele começa a querer te prejudicar. Então, meu irmão, repito mais uma vez, está aqui a palavra de Deus de hoje. Olha, proposta de uma reflexão, de uma revisão, de extrema seriedade em nossa vida, de extrema necessidade em nossa vida. É a graça que nos queremos do nosso Senhor, com toda a confiança nesse dia de hoje. Irmãos, Deus não autoriza a fazer os julgamentos. Só Ele faz. Podemos fazer, analisar, encaminhar, agradar, acolher, amar e dar o carinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Irmãos, tenham uma ótima semana e fique em casa. Se Deus quiser, vai passar logo. Amém.